Cristalina, Goiás, 19 de fevereiro de 2024. O calor do cerrado já castigava às 7 da manhã, quando Almir Cordeiro ligou o motor da Amarok Prata. O rádio começou a tocar automaticamente na AM 820, a mesma estação que acompanhava suas manhãs há 15 anos. Cotação do boi, previsão do tempo, notícias do agronegócio. Na fazenda Santa Helena, suas 847 cabeças de Nelore pastavam tranquilas sob o sol que prometia ser impiedoso. Almir tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre protegidos por um chapéu de palha e mãos calejadas de quem conhecia cada canto da propriedade herdada do pai. Casado com Marlene há 28 anos, pai de 2 filhos já criados, era conhecido em toda a região como um homem de palavra. Suas feiras de gado atraíam compradores de 3 estados, e sua reputação estava construída em décadas de negócios honestos. Naquela manhã de segunda-feira, porém, algo era diferente. Marlene notou que o marido havia conferido os documentos da fazenda 3 vezes na noite anterior. Algo incomum para alguém que conhecia cada papel de cor. O negócio fechado na sexta anterior era o maior da vida dele. 2,8 milhões por um lote premium de 380 novilhos, destinados a um grupo de empresários do Mato Grosso. Vou resolver umas pendências na cidade e passar no cartório, disse Almir, ajustando o chapéu. Amanhã cedo está tudo resolvido. Marlene acenou da varanda, observando a caminhonete descer a estrada de terra vermelha que cortava a propriedade. O barulho do motor se misturou ao mugido distante do gado e ao canto dos bem-te-vis. Era apenas mais um dia na rotina que se repetia há anos, mas que jamais se repetiria da mesma forma. Às 11h30, Almir estacionou em frente ao cartório Magalhães, no centro de Cristalina. A funcionária Sandra Ribeiro o atendeu como sempre, notando apenas que ele parecia mais concentrado que o habitual. Os documentos da venda foram registrados sem intercorrências. Às 14h45, passou na agência do Banco do Brasil para confirmar a transferência do pagamento. Tudo conforme combinado. Antes de deixar a cidade, Almir fez uma ligação que mudaria tudo. Às 17h20, ele telefonou para Josivaldo Santos, da transportadora São João, perguntando sobre o horário de recolhimento dos animais na terça-feira. A resposta de Josivaldo foi confusa. Não havia nenhum transporte agendado para a fazenda Santa Helena. Como assim, Josivaldo? Perguntou Almir, franzindo a testa. O pessoal da AG Pecuária disse que vocês iam buscar o gado terça de manhã. Não temos nada no sistema, seu Almir. Nenhuma ordem de serviço, nenhum agendamento. Tem certeza que foi nossa empresa? Almir desligou o telefone sentindo um frio no estômago. Em 15 anos de vendas, nunca havia tido problema com transporte. Decidiu ligar diretamente para Marcos Vinícius Pereira, o comprador da AG Pecuária. Após 3 tentativas, conseguiu contato. Marcos, aqui é Almir Cordeiro. Preciso conversar com você sobre o transporte do gado. A voz do outro lado demorou para responder. Ah, seu Almir. Surgiu uma questão com a documentação. Podemos nos encontrar para resolver isso pessoalmente? Estou passando aí pela região mesmo. Foi combinado um encontro no Posto Cerrado, na saída da cidade, às 18h. Almir chegou pontualmente, com uma pasta contendo todos os documentos da venda. A última imagem dele foi capturada pela câmera de segurança do posto às 18h12, abastecendo a caminhonete e conversando com um homem ao lado de um Corolla branco. Às 19h35, Marlene recebeu a última mensagem do marido. Tudo certo. Amanhã volto. O celular de Almir nunca mais deu sinal. 20 de fevereiro de 2024, Fazenda Santa Helena. Marlene acordou às 5h30, como sempre. Preparou o café, ligou a televisão no canal rural e esperou. Às 7h, a preocupação chegou como uma brisa gelada cortando o calor matinal. Almir era pontual como um relógio. Em 28 anos de casamento, nunca havia passado uma noite fora sem avisar. O primeiro telefonema foi para Josivaldo Santos, da transportadora. A conversa revelou detalhes que fizeram Marlene sentir um aperto no peito. Almir havia ligado na véspera questionando sobre um transporte que não existia. Josivaldo ainda estava confuso com a situação. Dona Marlene, seu marido parecia preocupado ontem. Perguntou várias vezes se tínhamos certeza de que não havia agendamento. Disse que ia verificar com o comprador.
As ligações se multiplicaram. Amigos próximos, vizinhos, colegas do sindicato rural. Ninguém havia visto Almir desde segunda-feira. O telefone dele chamava até cair na caixa postal, sempre com a mesma mensagem gravada 2 anos antes. Aqui é Almir Cordeiro. Deixe seu recado após o sinal. Na terça-feira à tarde, chegaram os filhos. Ricardo, de 31 anos, engenheiro agrônomo que trabalhava em Goiânia, e Patrícia, de 29, professora em Anápolis. A família se reuniu na cozinha da fazenda para tentar entender o que havia acontecido. Pai não some assim, disse Patrícia, mexendo nervosamente na xícara de café. Ele ligava até quando ia comprar ração na cidade. Ricardo, mais prático, já havia começado a investigar por conta própria. Ligou para a AG Pecuária, usando o número que constava nos documentos da venda, mas descobriu que a linha estava fora de serviço. Uma busca rápida na internet revelou que a empresa tinha endereço em Rondonópolis, Mato Grosso, mas nenhum site ou histórico comercial significativo. Na quarta-feira, a família procurou o delegado Rogério Santos, na delegacia de Cristalina. O policial, um homem de 45 anos acostumado com ocorrências rurais, anotou os detalhes em um boletim com a paciência de quem já havia visto casos similares. Senhora Marlene, 90% desses casos se resolve sozinho, disse o delegado sem levantar os olhos do papel. Homem de negócio às vezes precisa de um tempo. Aparecem em 2, 3 dias, mas a família não estava convencida. Ricardo insistiu para que fossem verificar as câmeras do posto Cerrado. O proprietário, Sebastião Moreira, foi colaborativo e permitiu que assistissem às gravações de segunda-feira. A imagem era clara. Almir conversando com um homem ao lado de um Corolla branco. João Carlos, o frentista que estava trabalhando naquela noite, lembrava-se bem da cena. Seu pai parecia meio nervoso, disse João Carlos para Ricardo. O outro cara também. Ficaram conversando uns 20 minutos ali do lado da bomba. Depois o homem pegou o celular, fez uma ligação e os dois saíram, cada um para o seu lado. Você viu a placa do Corolla? Não reparei direito, mas era placa cinza, dessas novas. O cara não era daqui da região, isso eu sei. Sotaque diferente, meio arrastado. A quinta-feira trouxe a primeira pista significativa. Paulo Diniz, caminhoneiro da transportadora JB Cargas, procurou a família após ver a foto de Almir no grupo do WhatsApp dos rodoviários. Ele havia parado no posto Cerrado segundos antes de Almir chegar. Vi seu pai chegando quando eu estava saindo, disse Paulo para Ricardo. O homem do Corolla já estava lá esperando. Parecia que o encontro era marcado, mas o cara estava nervoso, sabe? Olhava para os lados o tempo todo, como se tivesse com medo de alguma coisa. Paulo havia observado a conversa por alguns minutos antes de seguir viagem. Segundo ele, Almir mostrou uma pasta com documentos para o homem, que examinou tudo com cuidado antes de fazer a tal ligação. Depois da ligação, o cara pareceu mais calmo, continuou Paulo. Falou alguma coisa que não conseguia ouvir, e seu pai acenou concordando. Achei que tinham resolvido algum negócio. A descrição do homem misterioso começava a se formar. Moreno, cerca de 40 anos, 1,65 de altura, sotaque que não era goiano. Dirigia um Corolla branco com placa do padrão Mercosul. Não era muito, mas era um começo. Na sexta-feira, uma nova descoberta deixou a família ainda mais preocupada. Elcio Ramos, funcionário da transportadora São João, confirmou informações que complicavam todo o cenário. A AG Pecuária havia cancelado o transporte, alegando problemas de documentação, mas isso aconteceu na terça-feira de manhã, depois do desaparecimento de Almir. Ligaram cedo, umas 8 horas da manhã, disse Elcio. Disseram que não precisavam mais do serviço, que iam resolver o transporte por conta própria. Achei estranho porque não tínhamos nada agendado mesmo. O mais perturbador era que o pagamento havia sido efetivado. Os 2,8 milhões estavam na conta de Almir desde segunda-feira às 16h20, confirmados pelo extrato bancário que Ricardo conseguiu na agência. Alguém havia pago uma fortuna por um gado que declaradamente não queria mais transportar. No final da primeira semana, as buscas oficiais começaram. Bombeiros e voluntários vasculharam estradas vicinais, açudes e matas numa área de 50 quilômetros ao redor de Cristalina. O helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a região por 2 horas. Tudo em vão. A Amarok Prata de Almir Cordeiro
havia desaparecido junto com ele, como se ambos tivessem sido engolidos pelo cerrado infinito. Março de 2024, 5 semanas depois, a investigação começou a revelar ramificações que ninguém esperava. O delegado federal Marcos Vinícius Carvalho, especialista em crimes financeiros, assumiu o caso quando ficou claro que havia muito mais em jogo do que um simples desaparecimento. A AG Pecuária Leta existia apenas no papel. Registrada em novembro de 2023, em Rondonópolis, tinha como sócio proprietário um homem chamado José Roberto Silva, que havia morrido em 2019. O endereço da empresa correspondia a um galpão abandonado nos arredores da cidade. O CNPJ estava ativo, mas não havia movimentação fiscal além da compra do gado de Almir. Isso aqui é fachada para lavar dinheiro, disse o delegado Carvalho para Marlene e os filhos, durante uma reunião na Polícia Federal de Goiânia. Sua família foi vítima de um esquema muito mais complexo do que imaginávamos. A investigação revelou um padrão perturbador. Nos últimos 8 meses, a AG Pecuária havia comprado gado de 23 produtores rurais em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sempre o mesmo método: valores acima do mercado, pagamento à vista, problemas de última hora com o transporte. A diferença é que os outros vendedores simplesmente aceitaram ficar com o dinheiro e o gado. Afinal, era lucro duplo. Almir havia sido o único a questionar. A busca por Marcos Vinícius Pereira, o suposto comprador, levou 3 semanas. Ele foi localizado em um sítio em Jataí, vivendo com identidade falsa. Aos 41 anos, Marcos tinha histórico de estelionato em São Paulo e havia assumido a identidade de um primo distante para abrir a empresa Fantasma. Durante o primeiro interrogatório, Marcos se mostrou colaborativo, mas suas respostas eram evasivas. Confirmou o encontro com Almir no posto, mas alegou que tinha sido apenas uma conversa de negócios que terminou bem. Resolvemos tudo numa boa, disse Marcos para o delegado Carvalho. Ele entendeu que tinham problemas burocráticos, aceitou ficar com o gado e o dinheiro. Todo mundo saiu ganhando. E por que ele desapareceu logo depois dessa conversa? Não sei. Talvez tenha viajado para comemorar o negócio. Cara ganhou quase 3 milhões, né? Mas a versão de Marcos não se sustentava. Peritos em telefonia rastrearam as ligações feitas durante o encontro. Marcos havia ligado para 2 números diferentes. Um registrado em nome de Antônio Carlos Mendes, em Cuiabá, e outro para Rogério Santos Silva, em Várzea Grande. Ambos tinham extensas fichas criminais. A quebra do sigilo telefônico revelou conversas tensas entre os 3 homens nas horas seguintes ao encontro com Almir. Mensagens de texto lacônicas. Problema maior que pensávamos. Ele sabe de tudo. Precisa resolver logo. Em abril, a investigação ganhou uma nova dimensão quando a Receita Federal identificou movimentações suspeitas em contas ligadas ao esquema. Nos últimos 2 anos, mais de 50 milhões de dólares haviam circulado através de empresas fantasmas similares à AG Pecuária, sempre com o mesmo padrão: compras fictícias de gado para legalizar dinheiro de origem criminosa. Marlene passou os primeiros meses alternando entre esperança e desespero. Durante o dia, cuidava da fazenda com a ajuda de vizinhos e funcionários. À noite, ficava acordada esperando o telefone tocar, esperando que Almir voltasse, esperando notícias que nunca chegavam. Às vezes eu acordo de madrugada achando que ouvi o barulho da Amarok, contou Marlene para a cunhada, Helena. Levanto, olho pela janela e só tenho vazio. O cerrado de noite é muito silencioso, mas ao mesmo tempo parece que está cheio de segredos. Os filhos se revezavam para acompanhar a mãe. Patrícia tirou licença da escola e ficou na fazenda durante todo o mês de março. Ricardo vinha todos os fins de semana, sempre trazendo alguma novidade da investigação ou nova teoria sobre o que poderia ter acontecido. A comunidade rural de Cristalina se mobilizou como nunca antes. O sindicato rural ofereceu recompensa de 100 mil reais por informações. Fazendeiros vizinhos organizaram buscas voluntárias que vasculharam propriedades abandonadas, estradas vicinais e até cavernas naturais da região. Rádio e televisão locais divulgaram a história nacionalmente, mas o Cerrado guardava seus segredos. Em maio, surgiram as primeiras teorias conspiratórias.
Alguns acreditavam que Almir havia descoberto o esquema e estava escondido, aguardando o momento certo para entregar os criminosos. Outros achavam que ele tinha sido sequestrado e estava sendo mantido vivo em algum lugar remoto. As versões mais pessimistas já falavam em execução, mas a família se recusava a aceitar essa possibilidade. A seca de 2024 começou cedo, em junho, e foi mais severa que o normal. Os açudes da região baixaram drasticamente. Fazendeiros perfuraram novos poços artesianos. O gado foi transferido para pastos com maior disponibilidade de água. A paisagem mudou, revelando terrenos que ficavam submersos durante anos. E foi a seca que trouxe a primeira pista concreta em 5 meses de investigação. 15 de julho de 2024, Fazenda São Jerônimo Valdenir Silva desceu até o açude do Macaco numa manhã de domingo que prometia ser a mais quente do ano. Aos 63 anos, meio curvado pela artrose, o caseiro da Fazenda São Jerônimo conhecia cada pedra, cada árvore, cada curva daquele lugar onde havia pescado durante 4 décadas. A seca havia baixado o nível da água em quase 70%. Onde antes havia um espelho de água de 3 metros de profundidade, agora se via apenas lama rachada e galhos secos de árvores que ficaram submersas por anos. Valdenir descera para verificar a bomba de água que havia parado de funcionar na quinta-feira. Foi quando viu algo que o fez cambalear. Emergindo da lama como um fantasma metálico, estava a traseira de uma caminhonete. A cor prata estava coberta por ferrugem e sedimentos, mas a placa era perfeitamente legível. BI 9D82. Valdenir não precisou conferir 2 vezes. Toda a região conhecia aquela placa. Meu Deus do céu, murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. Dona Marlene. A ligação para o patrão foi seguida de outras para a polícia, para os bombeiros, para qualquer autoridade que pudesse ajudar. Em 2 horas, a Fazenda São Jerônimo se transformou em um formigueiro humano. Peritos, delegados, bombeiros, curiosos, jornalistas, todos queriam ver a Amarok de Almir Cordeiro emergindo do açude como uma resposta fantasmagórica. Marlene chegou às 15h30, amparada pelos filhos. Quando viu a caminhonete do marido sendo içada da lama por uma retroescavadeira emprestada pelo prefeito, desabou em lágrimas que misturavam alívio e pavor. Finalmente havia uma pista concreta, mas ela poderia significar o pior. A retirada do veículo levou 3 horas. Mergulhadores da Defesa Civil verificaram o interior antes da remoção completa. Quando a Amarok foi finalmente puxada para a margem, gotejando lama escura e exalando o cheiro característico de metal oxidado, o silêncio tomou conta dos presentes. O carro estava vazio. Dr. Henrique Moura, perito criminal da Polícia Civil, iniciou a vistoria ainda na margem do açude. As janelas estavam baixas, como se alguém tivesse tentado sair rapidamente. As portas estavam trancadas, mas a chave permanecia na ignição. No painel, o rádio continuava sintonizado na AM 820, a mesma estação que Almir ouvia religiosamente todas as manhãs. A primeira descoberta importante veio do porta-luvas. Um envelope plástico que havia resistido parcialmente à água continha documentos da venda do gado, algumas notas fiscais e algo totalmente inesperado, um pendrive preto, cuidadosamente envolvido em papel alumínio e fita isolante. No banco do passageiro, entre os documentos que se desfizeram com a umidade, havia uma folha de papel comum com caligrafia que Marlene reconheceu imediatamente. A mensagem, escrita com caneta azul, estava parcialmente legível. Eles não compraram o gado, compraram o silêncio. Embaixo da frase principal, quase apagada pela água, uma anotação adicional podia ser decifrada. Quilômetros 42. Pasto. Jô 155. Doutor. Henrique lacrou todas as evidências. O pendrive foi enviado imediatamente para a perícia técnica em Goiânia. A caminhonete, depois de ser fotografada de todos os ângulos possíveis, foi guinchada para o pátio da Polícia Civil de Cristalina. Na segunda-feira seguinte, a perícia conseguiu recuperar parcialmente o conteúdo do pendrive. Era um arquivo de áudio gravado no celular de Almir, no dia 19 de fevereiro, às 18h51, exatos 39 minutos depois da última imagem dele no posto de gasolina.
O delegado federal Marcos Vinícius Carvalho reuniu a família para ouvir a gravação. O áudio durava apenas 47 segundos, mas cada segundo revelava uma tensão crescente e um medo palpável. A voz de Almir, baixa e nervosa, claramente tentando ser discreto. Se algo acontecer comigo, procurem o pasto do quilômetro 42 da GO 155. A fazenda é registrada no nome de José Roberto Silva, mas descobri que o homem morreu em 2019. Eles estão usando documentos falsos para lavar dinheiro do tráfico. Eu vi os papéis, vi as contas. Eles disseram que se eu ficar quieto, ganho 5 milhões além dos 2,8 que já recebi. Se eu não aceitar, a gravação é interrompida abruptamente por ruídos metálicos, como se o celular tivesse caído no chão do carro. Ao fundo, vozes masculinas abafadas, ininteligíveis, mas claramente agitadas. Sons de motor, porteiras batendo. E então, por alguns segundos finais, apenas o ruído de um irrigador ou aspersores, uma chuva artificial que explicava a umidade registrada na gravação de um dia que havia sido seco. O áudio terminava com o som de algo pesado sendo arrastado. O quilômetro 42 da GO 155 ficava a exatos 23 quilômetros do açude onde a caminhonete foi encontrada. No local havia um pasto abandonado, uma sede de fazenda em ruínas que não era habitada há pelo menos 5 anos, e cercas de arame farpado que não protegiam mais nada. Mas oficialmente, segundo a documentação do INCRA, aquela propriedade pertencia à mesma AG Pecuária Lida, que havia comprado o gado de Almir Cordeiro. A gravação foi periciada por especialistas em áudio forense. A autenticidade foi confirmada. Era realmente a voz de Almir, gravada em seu próprio celular. Mais importante, a análise dos ruídos de fundo permitiu determinar que a gravação havia sido feita em ambiente rural, provavelmente numa sede de fazenda com estrutura metálica e sistema de irrigação, exatamente como a propriedade abandonada do quilômetro 42. 29 de julho de 2024, Operação Gado Fantasma. A Polícia Federal coordenou a maior operação da história de Cristalina numa terça-feira que amanheceu nublada, prenunciando a primeira chuva em meses. 50 agentes federais, apoiados por equipes da Polícia Civil e Militar de Goiás, executaram simultaneamente mandados de busca e apreensão em 6 propriedades rurais e 2 endereços urbanos. A fazenda do quilômetro 42 da GU 155 foi o primeiro alvo. Quando os investigadores chegaram à propriedade abandonada às 6 horas da manhã, encontraram muito mais do que esperavam. A sede em ruínas mostrava sinais claros de ocupação recente, marcas de pneus frescos, bitucas de cigarro, latinhas de refrigerante com datas de validade de 2024. Nos fundos da casa, sob uma mangueira centenária, o solo apresentava uma depressão retangular que chamou a atenção dos peritos. Dr. Henrique Moura solicitou imediatamente um georadar da Universidade Federal de Goiás. O equipamento confirmou a presença de uma anomalia subsuperficial a aproximadamente 2 metros de profundidade. A escavação começou às 14 horas, sob supervisão do Instituto Médico Legal. Às 16h20, a pá da retroescavadeira atingiu algo sólido. Era um saco plástico, contendo restos mortais humanos em avançado estado de decomposição, mas com fragmentos de roupas e um objeto metálico que fez Marlene desmoronar, o relógio de pulso que ela havia dado a Almir no aniversário de 25 anos de casamento. Simultaneamente, em Jataí, Cuiabá e Várzea Grande, outros mandados eram cumpridos. Marcos Vinícius Pereira foi preso pela segunda vez, agora sem possibilidade de fiança. Antônio Carlos Mendes foi capturado em um sítio nos arredores de Cuiabá, tentando queimar documentos numa fogueira improvisada. Rogério Santos Silva ofereceu mais resistência. Foi encontrado armado em Várzea Grande e precisou ser dominado após uma perseguição de 20 minutos. Com as prisões efetuadas, o delegado Marcos Vinícius Carvalho iniciou uma nova rodada de interrogatórios. A estratégia era pressionar cada suspeito individualmente, confrontando suas versões com as evidências técnicas. Marcos Vinícius foi o primeiro a quebrar. Vocês não entendem, disse Marcos, acendendo o 5º cigarro da tarde. Não era para acontecer nada com o Almir. Era só um negócio, cara. Comprar o gado dele, pagar bem,
Todo mundo fica feliz. Ele não era para descobrir nada. A confissão veio aos poucos, intercalada por pausas longas e súplicas por um acordo de delação premiada. Marcos revelou detalhes de um esquema muito mais amplo do que a investigação havia mapeado inicialmente. A operação funcionava há 3 anos. Dinheiro do tráfico de drogas, principalmente cocaína vinda da Bolívia, era lavado através de compras fictícias de gado em propriedades rurais de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As empresas fantasmas compravam os animais, pagavam valores acima do mercado para evitar suspeitas, mas nunca recolhiam o gado. No papel, o dinheiro sujo se transformava em investimento agropecuário legítimo. A maioria dos fazendeiros nem perguntava, continuou Marcos. Recebiam o dinheiro, ficavam com o gado, achavam que era sorte grande. Todo mundo ganhava, ninguém se machucava. O problema surgiu quando Almir começou a investigar. Diferente dos outros vendedores, ele não se contentou em ficar com o lucro extra. Ligou para transportadoras, checou documentos, pesquisou a empresa compradora. Em questão de dias, havia mapeado o esquema completo. Ele chegou no encontro com uma pasta cheia de papéis, disse Marcos, a voz embargada. Sabia de tudo. Quantas fazendas, quanto dinheiro, até os nomes dos chefões em Cuiabá. Disse que ia entregar tudo para a Polícia Federal, se não recebesse 5 milhões para ficar quieto. O encontro no posto Cerrado, inicialmente pensado para ser uma conversa rápida sobre documentação, se transformou numa negociação tensa, que durou quase 1 hora. Marcos precisou ligar 2 vezes para os sócios em Cuiabá, reportando a situação e pedindo instruções. A primeira ligação foi para Antônio Carlos Mendes, coordenador regional do esquema. A segunda, para Rogério Santos Silva, que tinha ligações diretas com o tráfico internacional. A ordem que veio de volta foi clara e definitiva. Tragam ele para a fazenda. Vamos resolver isso pessoalmente. Almir seguiu Marcos até a propriedade abandonada, acreditando que ia participar de uma negociação civilizada. Foi lá que gravou o áudio do pendrive, provavelmente pressentindo o perigo, quando viu que outros homens já estavam esperando. Eles disseram que era só para assustar. Marcos chorava abertamente agora. Que iam fazer o Almir entender que seria melhor aceitar o dinheiro e esquecer tudo. Mas o cara não aceitou. Disse que não tinha preço para a dignidade dele. O que aconteceu nas horas seguintes na sede abandonada, Marcos preferia não relembrar. Antônio Carlos e Rogério usaram métodos de intimidação que rapidamente escalaram para a violência. Quando perceberam que Almir não mudaria de posição, tomaram a decisão fatal. Almir Cordeiro foi executado com um tiro na cabeça na madrugada de 20 de fevereiro de 2024. Seu corpo foi enterrado sob a mangueira nos fundos da propriedade. A caminhonete foi dirigida por Antônio Carlos até o açude do Macaco, onde foi empurrada para dentro da água, na expectativa de que nunca fosse encontrada. A seca não era para baixar tanto, murmurou Marcos. Ninguém imaginava que ia aparecer a caminhonete. As confissões de Antônio Carlos e Rogério Santos vieram apenas depois que foram confrontados com a versão de Marcos e as evidências técnicas. Rogério manteve silêncio até o final, mas Antônio Carlos forneceu detalhes que permitiram mapear toda a rede criminosa. O esquema havia movimentado mais de 127 milhões de reais em 3 anos, envolvendo 89 propriedades rurais em 5 estados e lavando dinheiro de 3 organizações criminosas diferentes. A maioria dos produtores rurais eram vítimas inconscientes. Para eles, eram apenas vendas com preços excepcionalmente bons. Almir Cordeiro foi a única pessoa que questionou, investigou e se recusou a participar passivamente. Sua honestidade custou a vida, mas sua coragem póstuma desmantelou uma operação que lesava o agronegócio brasileiro e financiava o crime organizado internacional. 5 de agosto de 2024. Cemitério de Cristalina. O enterro de Almir Cordeiro reuniu mais de 1.200 pessoas numa tarde que finalmente trouxe a primeira chuva do ano. Produtores rurais de toda a região, autoridades locais, investigadores que trabalharam no caso, jornalistas e curiosos formaram uma multidão silenciosa que se estendia por 3 quarteirões ao redor do cemitério municipal. Marlene, vestida de preto e amparada pelos filhos, depositou sobre o caixão o chapéu de palha que Almir usava todos os dias. Ao lado, uma coroa de flores enviada pelo sindicato rural trazia a frase:
Sua honestidade honrou nossa categoria. O padre Antônio Ferreira, que conhecia a família há 2 décadas, conduziu a cerimônia com palavras que ecoaram além dos muros do cemitério. Almir Cordeiro morreu porque se recusou a ser cúmplice do crime. Morreu porque sua dignidade valia mais que todo o dinheiro do mundo. Sua morte não foi em vão. Ela revelou uma verdade que estava corroendo nossa comunidade como o cupim no madeiramento de uma casa. Durante a investigação final, descobriu-se que 7 propriedades da região haviam participado involuntariamente do esquema de lavagem. Os proprietários, todos conhecidos de Almir, ficaram chocados ao saber que seus negócios da China, na verdade, financiavam o tráfico internacional de drogas. Josivaldo Santos, da fazenda vizinha a de Almir, resumiu o sentimento geral. Se o Almir não tivesse investigado, a gente ia continuar sendo usado por essa gente sem nem saber. Ele salvou nossa reputação com a própria vida. A Operação Gado Fantasma resultou na prisão de 27 pessoas em 6 estados. Marcos Vinícius Pereira foi condenado a 18 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídio qualificado. Antônio Carlos Mendes e Rogério Santos Silva receberam sentenças de 35 e 42 anos, respectivamente, pelos mesmos crimes agravados pela liderança da organização. Os bens apreendidos, incluindo 15 propriedades rurais, 47 veículos e contas bancárias com 23 milhões, foram leiloados pela Justiça Federal. Parte do dinheiro foi destinado a programas de combate ao tráfico de drogas no Centro-Oeste, e outra parte foi usada para criar o Fundo Almir Cordeiro, que oferece assistência jurídica gratuita a pequenos produtores rurais. Marlene vendeu a Fazenda Santa Helena em setembro de 2024 e se mudou para Goiânia, para ficar perto dos filhos e netos. A propriedade foi comprada por uma cooperativa de jovens produtores que mantiveram o nome original e instalaram uma placa na entrada, Fazenda Santa Helena, em memória de Almir Cordeiro, homem íntegro que honrou a terra goiana. O gado Nelore que Almir cuidava com tanto carinho foi distribuído entre fazendeiros da região. Ironicamente, os 380 novilhos que motivaram sua morte continuaram pastando no cerrado, alheios à tragédia que causaram. A M820 continua transmitindo as cotações do agronegócio todas as manhãs, mas na região de Cristalina, muitos produtores mudaram de estação depois da história de Almir. Dizem que, às vezes, quando o vento corta o cerrado de um jeito específico, ainda é possível ouvir o som distante de uma Amarok descendo a estrada de terra vermelha. Mas Almir Cordeiro encontrou seu descanso final sob a terra que amou a vida inteira. Em outubro de 2024, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou a Lei Almir Cordeiro, que obriga empresas compradoras de gado a comprovar capacidade de transporte e destinação dos animais antes de efetuar pagamentos. A lei também criou um banco de dados estadual para monitorar transações suspeitas no agronegócio. Na fazenda do quilômetro 42, onde Almir foi enterrado, a mangueira centenária continua dando sombra. A Justiça Federal transformou a propriedade em área de preservação permanente, e uma pequena placa de bronze marca o local onde um homem honesto pagou o preço máximo por sua integridade. Cristalina, dezembro de 2024. A chuva voltou ao cerrado e as pastagens reverdeceram como se a terra estivesse celebrando o fim de um pesadelo. Na delegacia da cidade, o retrato de Almir Cordeiro ocupa lugar de honra na parede, ao lado da frase que ele escreveu em seu último bilhete: "Eles não compraram o gado, compraram o silêncio. Mas há silêncios que não se compram, há dignidades que não se negociam. E há verdades que, mesmo enterradas 2 metros abaixo da terra, sempre encontram um jeito de emergir para a luz." O caso, que começou com uma venda milionária de gado, revelou que, no coração do agronegócio brasileiro, ainda existem homens e mulheres dispostos a defender a honestidade acima de qualquer preço. Almir Cordeiro morreu, mas sua memória protege agora cada transação honesta, cada negócio limpo, cada produtor rural que escolhe a dignidade em vez do dinheiro fácil. Na Fazenda Santa Helena, agora sob nova administração, o rádio toca numa estação diferente. Mas todas as manhãs, quando o sol nasce sobre o cerrado goiano, alguém se lembra do homem que preferiu morrer íntegro a viver cúmplice. E no silêncio do campo
Essa lembrança ecoa mais forte que qualquer confissão.